O programa que respeita a sua inteligência. 10h18, hoje terça, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Vamos falar hoje sobre sinusite, não é isso? É um assunto interessante, né? Muito interessante. O que é, na verdade, essa doença, sinusite, que ataca tanta gente? Bem, a sinusite, nós podemos classificar primeiro assim, que existe sinusite aguda e sinusite crônica, né? Quer dizer, a sinusite seria a inflamação dos seios, né? Maxilar, frontal, esfenoidal e etimoidal, quer dizer, os seios da face. Quer dizer, um processo inflamatório que pode acometer todos os seios ou então acometer um seio só. Agora, as sinusites agudas... Seios da face, né? Seios da face, exato. Seios da face, né? Não é o seio mamário, né? Não é a mama. Agora, as sinusites agudas, né? São geralmente essas que são causadas por infecção bacteriana, por dificuldade da drenagem da mucosa nasal, congestionada e demasiada. Agora, as sinusites crônicas geralmente são causadas também por infecções e por alergia, né? Quer dizer, a grande maioria essas sinusites crônicas são alérgicas, não são sinusites infecciosas, na grande maioria. Um momentinho. Doutor Ivan, há maneiras de se prevenir a sinusite? Bem, como é que você vai prevenir a sinusite? Porque, pelo seguinte, como é que a pessoa sabe que tem uma sinusite, né? Por exemplo assim, como é que ele sabe que tem uma sinusite? Vou dar uma explicação fácil para todo entender. Quer dizer, uma sinusite aguda, quer dizer, o doente chega ao médico dizendo assim que está com uma secreção nasal uma semana, ou a secreção desaparece, purulenta e uma dor no rosto, geralmente na maçã do rosto, ou na fronte. Bem, isso é sinusite aguda, fácil de entender. Quer dizer, a sinusite crônica, geralmente o doente chega dizendo ao médico que teve um resfriado há 6 meses atrás e que daí em diante está constantemente com o nariz escorrendo, com a secreção purulenta, que às vezes a pessoa confunde rinite alérgica com sinusite alérgica. Agora, e às vezes tem até mau cheiro no nariz. Agora, como é que a pessoa vai prevenir uma sinusite? Para você prevenir uma sinusite, veja bem, quer dizer, a sinusite está muito ligada também à sinusite infecciosa com os focos dentários, com os focos amigdalianos e com as alergias, né? Quer dizer, então, se o indivíduo não está bem resistente, ele não consegue se prevenir na sinusite. Quer dizer, então o indivíduo que não consegue, que está desequilibrado, quer dizer, e tem um problema alérgico, ele vai ter com certeza a sinusite, a alergia vai desencadear ou no nariz ou nos seios nasais. Quer dizer, qual maneira de prevenir a sinusite é tendo o resto da saúde boa? Porque se você está bem equilibrado, você não vai ter sinusite, como você poderia ter amigdalite ou rinite, né? Porque a sinusite é uma doença, quer dizer, todas as doenças acometem principalmente no psicossomático, depois é que ela fica exteriorizada no corpo, né, no orgânico. A sinusite tem cura, depois de estabelecida no organismo? Bem, a sinusite, alopaticamente, né, quer dizer, por exemplo, então deixa eu falar, por exemplo, como é que você enfoca a sinusite. A sinusite, teoricamente, alopaticamente, quem tem sinusite fala assim, eu tenho sinusite crônica há 20 anos e não sara, né? O indivíduo fala isso. Por quê? Porque se está ligado com processos alérgicos, com processo, você não sabe qual que é primeiro, se é a galinha ou o ovo, né? Quer dizer, então o indivíduo tem uma amigdalite, tem um foco dentário, não trata do dente, desce uma infecção, dá uma sinusite. Bem, então, teoricamente, o enfoque homeopático, nós vamos falar no tratamento, tem cura a sinusite. Agora, alopaticamente, o indivíduo fica marcado com sinusite crônica e não sara. Doutor Ivan, o que pode ser dito a respeito da diferença entre a sinusite aguda e a crônica? Bem, isso aí foi o que eu disse agora. A sinusite aguda é como se fosse começa com um resfriado simples, né? O indivíduo tem um corrimento nasal, geralmente purulento, dor na maçã do peito, né? Então isso é sinusite aguda. E passa banalmente, melhora com analgésico, ou inalação de atropan, de menta e não tem problema. Agora, a sinusite crônica é mais complicada. Quer dizer, o indivíduo, os seios da face, né, fica congestionado de pus, né, e desencadeado, às vezes, por processo alérgico. Então, aí é que há dificuldade de se sarar, alopaticamente. Agora, na homeopatia, nós vamos falar como é que a gente enfrenta isso. Então, vamos falar qual é o tratamento. Bem, o tratamento alopático, né, que todo mundo conhece, quer dizer, você toma antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, e às vezes fazem até drenagem dos seios, colocam uma agulha para tirar pus, e às vezes até cirurgia dos seios nasais. As sinusite crônicas, né? Onde é que ficam situados os seios nasais para a pessoa ter ideia? Os seios nasais ficam, por exemplo, os seios frontal em cima do olho, né? O seio etimoidal no fundo do nariz. O seio
o seio maxilar do lado do maxilar da pessoa, né? E o seio esfenoidal fica atrás do nariz na parte interna, a pessoa não vê. Quer dizer, aparentemente, leigamente, o povo só conhece dois seios, que seria o maxilar, a maçã do rosto, e o frontal, que é em cima dos dois olhos. Então você não sabe, esses seios esfenoidal e timoidal são mais finesses de medicina, né? O médico só vai ver o otorrino olhando por dentro com aquele aparelhinho que ele olha, que tem uma luzinha, ele vai ver lá no fundo, né? Então veja bem, como é que o tratamento da sinusite? Quer dizer, o cliente chega geralmente no homeopata, ele já fez intermináveis tratamentos, Zelino, com inalantes, com antibióticos, com vacinas, com drenagem, com cortisona, né? E ele chega o médico às vezes esperançado, né? Dizendo que o otorrino, que seria o médico de garganta e nariz, falou que agora só a cirurgia tem jeito, né? Ele não tem mais nada, não tem outro recurso. Então ele traz a radiografia da face, tomografia computadorizada, que tem dor de cabeça, né? Traz cultura da secreção, que ele tem uma secreção nasal, ele traz a cultura, e uma grande desesperança, dizendo que, doutor, o senhor é a minha última esperança. Como é que o médico homeopata vê isso? Então, geralmente, quando ele chega ao médico, ele já tem um diagnóstico de sinusite, porque ele já passou por 5 ou 3 ou 4 otorrinos, né? Então, o homeopata, ele vai tratar como? Ele vê o indivíduo em 3 dimensões, seria um tratamento tridimensional. O primeiro tratamento seria o tratamento da pessoa, né? Quer dizer, o médico tenta analisar, que eu venho falando aqui sempre, analisar a pessoa, né? Como é que é sua vida, seus temores, o seu ambiente, suas tensões, né? Seu modo de comer, seu modo de vestir, suas inseguranças, né? Sua afetividade. Quer dizer, isso faz com que o médico forme um retrato da pessoa, né? E ele encontra um medicamento que seria o seu semelhante, né? Seria o seu sósia, né? Seria o seu simílimo, né? Às vezes o médico não encontra o simílimo, né? Quer dizer, o seu semelhante legítimo, mas ele encontra o similar, né? Seria um gêmeo parecido, hein, Zalim? É verdade. É o similar, né? Bem, a segunda parte do tratamento, o médico tentaria visar as crises da sinusite, né? Como é que ele vê isso? Então ele teria que analisar a dor, como é que é o tipo da dor, né? Como é que é a secreção, se a secreção é amarela, se é leitosa, se é esverdeada, né? Se é purulenta, se o indivíduo piora com frio, se piora com calor. Então, é o que eu venho falando aqui. Sabendo se o indivíduo tem focos dentários, se tem focos amigdalianos, né? Esses indivíduos que têm muita rinite, eles usam muito remédio, Descom, Afrin, então as corizas são suprimidas, provocam também as sinusites, né? Quer dizer, e tem o micróbio, né, que seria o micróbio Staphylococcus, que seria o principal na sinusite, e depois o Streptococcus. Então, nessa terceira fase, o médico manda fazer o remédio do próprio micróbio, quer dizer, para aumentar a resistência do indivíduo. Quer dizer, não é vacina, né? O pessoal confunde vacina, a homeopatia não tem vacina. Quer dizer, então esse remédio que é feito de micróbios mortos, né? Quer dizer, se o médico faz a secreção, tá lá assim, secreção do nariz, Staphylococcus. Então ele vai dar o Staphylococcilin. Se for Streptococcus, vai dar Streptococcilin. Bem, esses medicamentos são todos feitos da cultura da secreção do indivíduo. Agora, se além disso não dá certo, existe um outro remédio chamado as culturas vivas, né? Quer dizer, então, existe um médico em Petrópolis que tem um laboratório que ele faz a cultura dos micróbios vivos e não dos micróbios mortos, como se faz habitualmente no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte. Agora, então você pode dar também esses medicamentos da cultura viva, né? Ok. Pergunta de ouvinte, Valdete, que mora no aeroporto. Ela pergunta se o remédio Obesomed, isso é para sinusite? Não, esse é remédio para emagrecer. Não é para sinusite. Vixe, então a gente está falando em alha, veio com bugalho, mas tudo bem. É. O remédio Obesomed tem contraindicação? E mais ainda, durante o uso desse remédio, pode tomar bebida alcoólica? Pode. Esse remédio não tem contraindicação, porque não tem nada químico, né? E também não tem nada a ver com bebida alcoólica. Você pode tomar bebida alcoólica e não tem problema nenhum. Mas não é um remédio que também tenha grandes utilidades, porque na grande maioria das vezes ele não funciona nada. Outra pessoa que fala também de problemas aqui que, salvo engano, não estão ligados à sinusite. Márcia do Eldorado. A filha dela de 4 anos está com o ouvido muito inflamado. Pergunta qual é o remédio homeopático que ela pode tomar. Bem, esse caso aí, Márcia, o problema do ouvido é o seguinte. Existe remédio para o ouvido inflamado. Eu posso te dar aqui 2 nomes, por exemplo, Beladona e C6 e Capsco C6. Beladona C6 e Capsco C6. Agora, precisa saber que tipo que é a otite. Se é otite média, se é otite aguda, né? Então, não é assim dessa maneira. Quer dizer, eu posso te falar, Beladona
C6 e cabo C6. Agora, se o menino tem, a filha sua, tem dor de ouvido constantemente, o que tem que fazer? Tem que dar um tratamento, assim, para melhorar a menina no todo, né? Não é só tratar do ouvido da menina, é tratar da menina também. Pediu também para repetir o nome do remédio para queda de cabelo? O remédio do cabelo é fluoric ácido, C6, fluoric ácido C6 e fosfórico ácido C6. São os dois remédios. Fluoric ácido C6 e fosfórico ácido C6. Rosalino, deixa eu só falar um caso rápido aqui, que eu queria dar uma explicação, Deixa eu contar um caso de um clássico, de uma sinusite clássica, como é que o doente evoluiu e como é que foi o tratamento em poucas palavras. Então, era uma doente, só para o pessoal entender bem, era uma mulher de 35 anos que estava vivendo um grande problema afetivo. Então, ela apareceu primeiro com hemorragia uterina, foi para o hospital, ficou internada. Passou da hemorragia uterina, ela aconteceu com a pneumonia. Muito bem. Passou a pneumonia, ela passou para sinusite. E começou a tratar exaustivamente. Ela tinha recurso econômico, então ia num médico, em outro médico, até que chegou num médico muito famoso em Belo Horizonte e falou assim, seu caso é operação. Essa mulher, há 2 anos atrás, aconteceu que eu atendi essa mulher, com sinusite crônica. Bem, e ela sarou assim, totalmente, né? Ficou boa, né? E o médico falou, você não pode com gelado, você não pode com frio, você não pode com tomada de vento, você não pode com nada. E a última que eu soube dela é que ela ia viajar, que o pai dela falou assim, como é que você vai viajar pro frio? Se você não pode viajar com frio? E ela estava viajando para Bariloche com 10 graus abaixo de zero. E ligou e falou assim, não tive nada, estava em Bariloche e não tive nada, né? Então, você vê como é que são as coisas. Quer dizer, a homeopatia, quando ela trata da pessoa, ela acerta e não dá restrições para o indivíduo. Habitualmente, quando o cliente sai do médico, fala assim, você não pode com vento, você não pode com frio, você não pode com gelado e assim por diante. Interessante, né? Bom, gostaria de mandar um abraço então para pessoas que disseram ao Dr. Ivan que estão sempre ouvindo o programa às terças-feiras, Placedina e Efigênia, que moram... Fazenda do Boqueirão, né? Fazenda do Boqueirão, lá, logo depois de Cordesburgo. Um abraço então para Placedina e Efigênia. E o Zé Repórter também, né? O Zé Repórter nos escutando lá em Alagoas, dizendo que o rádio dele nem funciona, já está parado na Rádio Tatiaia, né? Em Sete Lagoas? O Zé Repórter, né? Um abraço para o Zé Repórter também. Então, Ivan, até a próxima terça, né? Até a próxima. Bom dia. Bom dia.